E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui e nos ajudando nesses detalhes, entendendo a dinâmica, principalmente de precificação, não só do boi, como eu disse agora, né? Vaca e novilha também são importantes aí na composição das escalas e ajudam na formação final dos preços da arroba. E estou falando de um levantamento que vocês fizeram em relação ao mês passado, fevereiro, né, Tiago? Que houve um distanciamento aí do preço da vaca e da novilha. O que aconteceu? Explica melhor para a gente e o que esse levantamento traz de indicação para a gente, Tiago? Olá, Alexander. Bom dia, né? Quase boa tarde para todo mundo. Satisfação estar aqui novamente com vocês. E são, na verdade, é um levantamento nosso do CPE, tradicional. A gente sempre acaba por divulgar fêmea, né? Mas fêmea nos últimos anos, já há um bom tempo, né? Já vem tendo essa distinção da vaca adulta e da novilha. A novilha ganhando espaço muito forte no mercado, né? E na verdade a gente vem acompanhando e como você bem mencionou, né? A gente nota assim um distanciamento entre os preços, é claro, a novilha muitas vezes no encaixe de bons mercados, né? Principalmente os melhores pagadores, um animal mais jovem, muito focado também para mercados, por exemplo, como a China, mas daí a gente sente sim essa precificação, né, em termos de diferenciais entre não vamos chamar de vaca velha não, né, vaca adulta, né, e a novilha, mas que também, como eu disse, vamos dizer, vem com essa naturalidade aí devido a todo o cenário que a gente encontrou no país aqui nos últimos anos, principalmente de 19 para cá, né? Mas a gente nota sim essa diferenciação. A gente tem um cenário aí, ou foi um cenário mais interessante em termos de oferta de vaca nesse começo de ano, como to- todo ano é, né? A gente tem uma dificuldade de animais prontos para abate nessa transição, por mais que a gente está falando da safra, mas por outro lado a gente tem um cenário aí de precificação menor, né? Então a vaca acaba incorporando aí, compondo a escala da abate do frigorífico e até mesmo ajudando a precificar em termos de média um pouco mais baixa aí as condições aí pagas ao produtor. Então, na verdade, foi preenchidas, né, o que a gente observou de janeiro a fevereiro, um volume de fêmeas, vacas adultas, um volume maior sendo utilizado para completar a escala dentro do frigorífico. Eu tenho alguns números aqui, Tiago. Em São Paulo, a diferença passou aí de 5% em janeiro para 7% na média de fevereiro. Estou falando da a relação aí entre o preço da vaca e o preço da novilha, né? Na casa aí dos R$ 20 por arroba na última semana do mês. Em Minas Gerais foi de 4 para 6%, no Mato Grosso do Sul a diferença média passou de 3,6% para 4,1% e em Goiás de 5 para 5,6%. É, isso explica, Tiago, isso se explica, na verdade, por uma maior oferta de fêmeas, vai de encontro com o que a gente tem visto, por exemplo, nas análises do IBGE, mostrando que a participação de fêmeas foi mais intensa nesse primeiro bimestre? Vem sendo e a gente teve, eu acho que a nossa última conversa, a gente abordou bastante esse tema, né? E vem de um encontro, sim, essa lógica, e a gente tem que sempre lembrar, a gente tem uma condição ainda, né, de vamos chamar de um terceiro período aí, se a gente pegar 23, 24 e 25, que a gente ia colocar mais fêmea no mercado, né? A gente vem de bons momentos, né, de produção em termos de uso de tecnologia, então, isso casa com essa análise de ciclo somado aos números que o IBGE vem mostrando. Então, a vaca, em contrapartida, né, ao contrário do boi gordo, que tem um rendimento menor, mas ela ajuda a completar a escala, né? A gente sabe da dificuldade de escoamento de carne no mercado doméstico nesses primeiros 3 meses do ano, 4 meses, que seja, a dificuldade de renda. Então, quando eu consigo completar a escala, até mesmo olhando em termos de pressão em cima do boi gordo, eu coloco uma fêmea que está sendo mais ofertada no mercado, vai me ajudar a completar a escala
apesar de eu ter um rendimento menor, que isso daí complica muitas vezes a operação da indústria, mas eu consigo, obviamente, girar a indústria e colocar essa carne pagando um pouco menos, sim, do que em relação ao boi gordo, e especificamente para o mercado doméstico, que acaba aí sim absorvendo essa carne a um preço mais convidativo. E daí eu ajudo a equilibrar desde a demanda interna, assim como a oferta no campo. Então, ratifica todos esses números que o IBGE vem mostrando, sim. Agora, esse volume de fêmeas que foi colocado à disposição do mercado no primeiro bimestre, ele está de acordo com a expectativa, superou as expectativas. Eu pergunto isso porque no final do ano passado a gente falava já da virada do ciclo pecuário e possivelmente já de uma retenção maior das fêmeas começando a ser computada, né, Tiago? Mas a gente viu que a oferta de fêmeas ainda foi significativa. Tem uma explicação para isso? Olha, vamos lá. É claro que o ciclo, a reversão de ciclo de preços do bezerro já se alterou. A gente está numa tendência, sim, de mais alto. Não quer dizer que esse preço não vai oscilar, né, derreter de novo. Então, o ciclo de baixa, ele já se reverteu. Mas ao longo desses meses eu posso ter essa oscilação. Então, assim, é natural. Todo investimento que eu fiz em 21 e 22 de muita inseminação de vaca. Então, o 22 nasceu um bezerro ou uma bezerra em 23, que desmamou em 24. E aí eu entro num período de clima seco, eu entro num período que retardou a época de reprodução, né? Então, vaca prenhe no mercado nesse começo de ano, tanto que as vendas de inseminação foram as maiores em janeiro, cresceu 17% frente a janeiro de 24. Por quê? Porque sim, houve uma corrida, dada a valorização, óbvio, do boi gordo em janeiro, principalmente, mas também esse atraso que houve no mercado de reprodução. E isso impactou, fazendo com que eu tivesse mais vacas vazias, vacas não prenhes, nessa condição de eu ofertar no mercado. Tem a questão do produtor também, o cenário de caixa do produtor, eu precisar realmente fazer fluxo, fazer giro. Então, tudo isso ajuda a entender um pouco esse descarte. Então, tivemos mais produção, tivemos um clima não muito típico, os preços do boi gordo, pelo menos até meados de setembro, outubro, principalmente meados de outubro, não estavam convidativos, então não houve essa busca, né, em termos de linhas reprodutivas, protocolos reprodutivos, e isso impactou na produção e daí, consequentemente, no descarte. Então, do nosso entendimento, né, como CPE, como Exalc, seria natural eu ter um volume maior de fêmeas, obviamente não de descarte como foi 23, 24, mas ainda um ritmo maior do que os últimos anos, nesse sentido de eu ofertar esse animal, essa categoria de animal. Agora, obviamente, num patamar inferior do que os últimos 2 anos. Então, é natural. De novo, reversão de ciclo sim, mas ainda eu tenho essa dificuldade, seja de passo, seja de caixa, para manter esse animal para produzir um bezerro para daqui 2 anos. Agora, o Tiago, como é que a gente pode analisar a participação das fêmeas daqui para frente? A gente falou até fevereiro, né? E esse levantamento foi muito bem feito aí em relação ao que se viu em fevereiro. Mas e a partir de agora, a partir de março e entrando principalmente nas conclusões das estações de monta, né? O que a gente pode esperar? Ainda vem fêmeas aí para participar das escalas ou pode ser um movimento mais comedido de oferta de fêmeas a partir de agora? Ó, tradicionalmente, os 2 primeiros trimestres de cada ano, então vamos pegar o primeiro semestre, a gente abate mais fêmea do que o segundo semestre. Tradicionalmente é assim. Vale lembrar que nessa transição do primeiro trimestre, final de março, começo aí de abril, maio, principalmente maio, a gente tem, obviamente, né, o desmame, né, dos animais, né? O bezerro tradicionalmente desmama nesse período. Aí essa minha vaca, nesse período de abril a junho, a gente vai ter que entender, eu tenho condição na fazenda de manter essa vaca? Eu vou ter que descartar essa fêmea. Então vamos pegar, tradicionalmente a gente abate mais no primeiro trimestre do que em relação ao segundo trimestre. Então eu tenho já uma tendência de diminuição do volume de abate de fêmeas, mas por outro lado eu abato mais no primeiro semestre em relação ao segundo semestre. Somado a esse cenário aí
de desmame que eu posso descartar minha fêmea ou segurar ela para o meu próximo ciclo reprodutivo. Então, é entender também como que vai funcionar isso dentro do campo. Eu tenho condição de pasto, eu tenho condição de manter essa vaca com uma nutrição, com uma suplementação mais estratégica, ou eu vou descartar. Tradicionalmente, eu tenho um descarte ainda, não vou dizer elevado, mas um patamar maior do que o segundo semestre. Então, a gente já nota assim uma diminuição da quantidade de fêmeas disponíveis para o abate, mas ainda eu acredito que a gente vai ver ainda um abate de fêmeas aí mais comum do que a partir do mês de junho e julho. Tem uma pergunta até pertinente da Maria Clara aqui. Será que essas férias não foram antecipadas para o abate? O pessoal não fez uma antecipação nesse abate de fêmeas, não, Tiago? Pensando nesse começo de ano, possivelmente. Aí sim eu tenho um impacto menor nesse segundo trimestre, tá? Então, se eu olhar janeiro, fevereiro, ok. Março já tem uma redução, apesar da dificuldade de encontrar até mesmo lotes de boi gordo pronto para abate, né? Essa queda de braço indústria e pecuarista, mas sim. Possivelmente eu posso ter antecipado, até pela valorização, achatamento do preço do boi gordo e da fêmea, ficou interessante. E nem vou colocar ainda aí o estímulo, talvez, de produtores de leite de descartar a fêmea, que isso pode ocorrer, tá? Não estou falando de qualidade, de padrão, mas pensando no corte, eu posso sim ter tido essa antecipação, mas que, de novo, é natural do ciclo produtivo e reprodutivo que eu tenha alguma fêmea sendo descartada depois do desmame. Muito bem. E pensando nessa possibilidade, a tendência natural é o quê? De volta de valorização das fêmeas aí? Olha, nos últimos anos, né, por isso que a gente até coloca uma lupa na novilha, vaca adulta, a gente tradicionalmente, até meados aí dos anos 2018, 2019, né, até indo um pouquinho mais, né, afinco aí, próximo de 2020 e 2021, a gente tinha uma diferença média do preço do boi gordo e da vaca ao entorno entre 10 e 15 reais, né, muito mais próximo de 12 reais. Aí chegou a 23 reais em 2022, 20 reais em 2023. Aí eu tô falando São Paulo, arroba do boi, arroba da vaca. Uhum. E a gente nota em 2025 que já chegou no patamar de 17 reais, né? Fevereiro 16, mas março já voltando a subir um pouco mais. Então, esse diferencial ele deve continuar alto pensando na vaca adulta. A novilha, ela chega a ser negociada em alguns casos até mais do que o boi gordo, dependendo, obviamente, da indústria, dependendo do contrato. Mas é claro que eu tenho uma proximidade maior boi gordo novilha e um diferencial maior em relação à vaca adulta. Então, ele deve já permanecer nesse patamar do que veio sendo realizado ao longo de 2022, 2023, ao redor de 20 reais a diferenciação do boi gordo para a vaca adulta. Muito bem. Tiago Bernardino de Carvalho, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente e principalmente estar discutindo esse tema que às vezes fica em segundo plano aí, a gente foca muito o boi gordo e esquece da importância aí das fêmeas na participação das escalas de abate e como elas influenciam também na formação dos preços da arroba no final das contas, né? Obrigado por trazer esse cenário aí pra gente. Volte sempre, Tiago. Eu que agradeço, é sempre muito bom trazer informações aqui, estar discutindo o mercado pecuário e suas várias variáveis, né, que vão impactar na formação do preço, na dinâmica. Então, conte sempre com a gente. Um grande abraço para todo mundo aí, boa semana. Valeu, Tiago. Abraço para você.